Atrair clientes pode parecer um desafio gigante, principalmente no início ou até mesmo no meio da carreira das terapeutas. Porque, na verdade, o processo de atrair clientes, ele é simples, ele é mais simples do que parece, mas muitas vezes é preciso entender os pontos chaves para que você possa fazer a atração correta. Por isso, o momento terapêutico de hoje é sobre como atrair clientes. Se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando comigo aqui agora. Então, minhas queridas, sejam bem-vindas a mais um Momento Terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas e conversamos sobre os bastidores do universo holístico. Vocês estão bem? Vou falar com quem está chegando aqui. Maiara, Simone, Josefa, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Muitas terapeutas, especialmente as iniciantes, acabam se frustrando pela falta de clientes, o que muitas vezes gera insegurança e até mesmo desmotivação. Já aquelas que estão mais tempo na estrada também podem se ver diante desse obstáculo de crescimento, principalmente em função da rotina e da falta de inovação em atrair novos clientes. Então, nós vamos conversar a respeito disso, para que eu possa explorar as dificuldades em primeiro lugar e depois trazer as estratégias para vocês mudarem essa realidade no dia a dia. Então, vamos começar falando com a primeira fase, né, que são as terapeutas iniciantes. Por quê? Porque essas terapeutas, quando elas começam na vida holística, elas estão cheias de entusiasmo, mas muitas vezes esse entusiasmo pode ser ofuscado pelas dificuldades em encontrar as clientes e se consolidarem, ou consolidarem a sua presença, né, no mercado de trabalho. Por quê? Essa etapa, ela gera uma insegurança e muitas vezes uma comparação com as profissionais existentes, porque essas terapeutas, elas saíram da função de estudantes para serem profissionais. Então, essa transição entre ser estudante e ser profissional traz mesmo esse desafio. Por quê? Porque elas têm a bagagem, o conhecimento, mas elas não têm a prática. E essa falta de validação externa, seja do reconhecimento das outras pessoas ao seu redor ou mesmo dos clientes, isso muitas vezes faz com que essas terapeutas questionem as suas habilidades. Então elas ficam se perguntando, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu realmente vou conseguir atender? Será que realmente eu vou conseguir fazer essa clientela? Será que as pessoas vão confiar em mim? Então esse tipo de pensamento muitas vezes acaba minando a autoconfiança. Então, é preciso olhar para esse ponto e melhorar essa autoconfiança para que você não seja tomada por uma insegurança. Uma outra questão que também acaba sendo muito pontual com as terapeutas iniciantes é a falta de estrutura, né, na hora que começam a carreira. Por quê? É normal ter essa falta de estrutura. De novo, porque ela saiu de um momento de aprendizado para uma prática que ela ainda não tem completamente. Então, esse gera uma insegurança, porque essas terapeutas, elas ficam aguardando que os clientes cheguem, como se eles fossem cair do céu, né? Cheguem de forma orgânica, mas elas não têm uma estratégia ativa, ou seja, falta uma estrutura, muitas vezes de marketing, de empreendedorismo, para que ela possa ter esse fundamento, essa base. Quando isso não acontece, isso pode gerar frustração e desânimo. Então, também é preciso olhar para esse ponto que é muito importante. O terceiro ponto que as terapeutas iniciantes elas sofrem é o medo de ouvir um não, o medo delas serem rejeitadas. Por quê? Porque é natural, quando a gente está iniciando na carreira, oferecer os serviços e as pessoas falarem não. Por quê? Porque você não tem uma experiência, porque você não tem uma clientela sólida, porque você ainda não é conhecida no mercado. E esse processo de rejeição, ele vai acontecer em qualquer área profissional, não é uma coisa específica da terapeuta holística. Então, não pode ser visto como um sinal de fracasso pessoal, porque se você levar isso como um sinal de fracasso pessoal, isso vai tornar ainda mais difícil a sua prática e vai ficar mais difícil você desenvolver uma confiança. E tem um quinto ponto aqui que é muito importante, né? Que é a competição e a comparação. Então, a comparação, gente, ela é um veneno muito silencioso. Por quê? Porque no início da carreira, as terapeutas, elas podem ficar cercadas por profissionais que tenham mais habilidades, que tenham mais tempo de experiência.
mas isso não significa que elas sejam melhores. Só que essa sensação de comparação gera também uma sensação de inadequação e paralisia. Por quê? Porque quando você se compara com outra terapeuta sem considerar uma série de informações, você está gerando um erro, né? Tá cometendo um erro. Por quê? Porque não é saudável, você não pode se comparar com outras, você tem que se comparar com você. Então, tá no início da carreira, então como eu era antes de iniciar, eu não tinha conhecimento das terapias holísticas, agora eu já tenho um conhecimento, eu já tenho uma base, já estou fundamentada. E um dia eu vou chegar lá, naquele degrau que aquela terapeuta está. Agora, comparar você com outra, isso é a pior coisa que você pode fazer. E quando a gente fala de competição, a competição, ela é saudável. Por quê? Porque todos nós estamos num mundo competitivo, só que não é aquela competição acirrada, aonde isso vai minar a sua confiança. Por quê? Porque tem espaço para todas as terapeutas. Cada terapeuta é única, cada terapeuta ela tem uma coisa singular. E é isso que vai atrair o cliente que ela precisa. Portanto, não adianta você ficar competindo com outras pessoas, porque isso pode minar a sua confiança enquanto terapeuta. E é claro que existe aqui um ponto que ele é fundamental, tanto para as terapeutas iniciantes quanto para as terapeutas que já estão aí num bom tempo da carreira, que é o ponto de você definir a sua persona. O que é persona? Persona é a sua cliente ideal. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela daqui a pouquinho. Mas, quando você define a sua cliente ideal, quando você sabe o problema que você vai resolver no mundo, você vai ter mais clareza sobre a forma como você trabalha. Então, tanto para as terapeutas iniciantes quanto para as terapeutas em meio de carreira, é fundamental que tenha essa noção, né? Que você tenha essa noção de qual é o problema que você resolve e qual é a sua persona. Como eu disse, nós vamos aprofundar isso em alguns minutinhos. Mas agora eu quero falar sobre as terapeutas em meio de carreira, porque os problemas que elas têm, as dificuldades que elas sofrem, são um pouquinho diferentes das terapeutas em início de carreira. Por quê? Porque as terapeutas em meio de carreira, na maioria das vezes, elas podem estar estagnadas, ou seja, elas já conquistaram uma base de cliente, mas essa base pode estar diminuindo e isso fica instável. Por quê? Isso acontece quando a terapeuta oferece os mesmos serviços por muito tempo. Ou seja, as clientes podem sentir que já aproveitaram tudo o que tinham para aproveitar com aquela terapeuta e elas começam a não renovar os seus pacotes, as suas sessões, e essa terapeuta vai perdendo a relevância dentro do mercado. Um outro ponto que acontece, que acomete as terapeutas em meio de carreira, é a rotina. Então, ou seja, você oferecer, então vou repetir o que nós acabamos de falar, oferecer o seu serviço de forma repetitiva para as mesmas terapeutas, faz com que você não tenha novidade no seu trabalho, que você não traga novos clientes para o seu trabalho. E daí você fica afastando por conta dessa estagnação, dessa rotina que é sempre a mesma, você não consegue movimentar o seu dia a dia. E isso acontece por quê? Porque na maioria das vezes essas terapeutas não foram em busca de evolução, não foram em busca de inovação, ou seja, elas trabalham com as mesmas técnicas o tempo inteiro. E quando uma terapeuta deixa de se atualizar, ela perde a oportunidade de se destacar com novas ferramentas que poderiam atrair novos clientes. E muitas vezes isso acontece porque as terapeutas elas podem estar ocupadas com as clientes que elas já têm, então elas estão perdidas na rotina do dia a dia, com os horários, com as dinâmicas, com a parte administrativa e burocrática. Então, se você está imersa nessa rotina de atendimentos e você não consegue dedicar tempo para se aperfeiçoar, para buscar novas estratégias para atrair novos clientes, isso vai ser realmente um problema e vai trazer dificuldades para você crescer e evoluir. Então, faz essa análise se isso está acontecendo na sua vida, tá? E claro que um caminho para uma carreira sustentável é você encontrar um equilíbrio entre você atuar, você se posicionar, você crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, independente do tempo de carreira que você tenha, tá certo?
Então, agora que a gente já trouxe aqui essas dificuldades que surgem, tanto no início quanto no meio da carreira, eu quero trazer as ações concretas e simples que vocês podem iniciar ainda hoje, que são estratégias específicas, para que vocês possam atrair mais clientes. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é focar em 3 elementos chaves, 3 coisinhas chaves. Primeiro, é você definir qual é o problema que você resolve. Segundo, é você definir quem é que vai se beneficiar dessa solução, desse problema que você resolve. E terceiro, é você oferecer essa solução de forma adequada. Então, esses três pontos, eles são fundamentais para qualquer terapeuta, independente de ser no início da carreira ou no meio da carreira. Então, essa é uma estratégia, e é uma estratégia de marketing bem estruturada, que vai trazer os clientes certos para que você possa oferecer os seus serviços de uma maneira muito concisa. Então, se você não tem essa clareza, se você está confusa sobre o problema que você resolve, você precisa parar o que você está fazendo e pensar. Então, anota aí no caderninho. Qual é o problema que você resolve? Porque nós, terapeutas, quando nós saímos de uma formação, e isso eu falo, nós, me incluo dentro disso, porque eu passei por essa dor durante muitos anos. Eu não sabia, eu queria atender todo mundo. Essa é uma característica comum das terapeutas, né? Quer atender todo mundo, quer resolver todos os problemas. Mas eu vou te dizer, isso não funciona. Isso não funciona por muito tempo. Por quê? Porque quando você quer atender todo mundo e oferecer várias soluções diferentes, você acaba não focando de forma adequada e se especializando naquilo que realmente é necessário. Então, para que você possa fazer isso de uma maneira adequada, você precisa, em primeiro lugar, identificar qual é o problema que você quer resolver no mundo. Quando eu comecei a minha carreira, eu queria resolver o problema de dores físicas, porque eu trabalhava com as massagens. Então, esse era o problema que eu queria resolver. Quero pessoas que tenham dores e eu quero aliviar as dores dessas pessoas. Então, você também tem que focar. O que você quer resolver? É o estresse? É a ansiedade? São as dores físicas? É o equilíbrio emocional? São os bloqueios familiares? É um cansaço energético? Então, quanto mais claro você tiver isso, de qual é o problema que você quer resolver, mais fácil vai ser de você se comunicar com o público certo, que é exatamente essa segunda etapa, que é a persona, né? Quem é a sua persona? Então, se você trabalha, por exemplo, com constelação familiar, você não vai fazer a constelação, você vai, na realidade, trabalhar com bloqueios emocionais profundos que vêm de uma história familiar. Então, primeiro, repetindo, você vai saber qual é o problema que você resolve. E depois, quem é a pessoa que você atende? Por quê? Porque você concorda comigo que você falar com uma pessoa de 25 anos é diferente de você falar com uma pessoa que tem 50 anos? Que a pessoa de 25 anos passou por algumas experiências que são poucas, porque ela só tem 25 anos de idade. Que a pessoa de 50 anos já vivenciou muito mais coisas. As dificuldades, os sonhos da pessoa de 25 são diferentes das dificuldades e dos sonhos da pessoa de 50. Então, é necessário que você tenha essa percepção de saber quem é a pessoa com quem você vai falar, para você falar numa linguagem adequada. De novo, uma mulher que está buscando autoconhecimento aos 25 anos é diferente da mulher que está buscando autoconhecimento aos 50, porque ela está tentando lidar com coisas muito diferentes. Então, você precisa saber. E tem muitas pessoas, por exemplo, no caso das massagens, como eu mencionei, que elas trabalham só com mulheres ou só com homens. Eu dei um curso a semana passada, onde o meu cliente era um aluno, e ele disse, nas massagens eu não trabalho com mulheres, eu só trabalho com homens. Então, você concorda que falar com homens é diferente de você falar com mulheres? Então, você precisa saber exatamente para quem é o seu atendimento. Falar com crianças, na realidade você vai ter que ter uma linguagem diferenciada para falar com as crianças, também é diferente de você falar com adultos. Claro que você pode atender as crianças, você vai ter que saber como é que você conversa com aquela mãe. Então perceba que quando você sabe exatamente quem é a sua persona, fica mais fácil escolher as palavras certas,
criar o conteúdo adequado e definir exatamente como você vai trabalhar com essas pessoas. Então, a persona, ela é o seu público ideal. E o que é isso? É a sua cliente ideal, não é seu público, é sua cliente ideal. Então, ela tem uma idade, ela tem sonhos, ela tem dores, ela tem problemas. E quanto mais você sabe a respeito disso, melhor. E pode ser que você me diga assim, mas eu estou começando a minha carreira como terapeuta, eu ainda não tenho clientes. Não tem problema. Sabe por quê? Porque quem define a sua persona é você. Como eu disse, meu aluno da semana passada, ele está iniciando dentro das terapias holísticas, mas ele já sabe que para massagem ele só vai trabalhar com homens. E tá tudo bem. Então a linguagem dele vai ter que ser diferenciada nesse sentido. Portanto, quem escolhe a persona é você. Eu já trabalho, já atuo como terapeuta. Então você pode avaliar quais são as pessoas que você atende. Qual a idade que elas têm? Quais os problemas que elas apresentam? Porque quando você já está estabelecida no mercado, pode ser que você já tenha essa persona muito bem estabelecida. Ou pode ser que você não tenha essa persona ainda estabelecida e você queira estabelecer a partir do quê? Do problema que você resolve. Então, gente, isso é muito importante, né? Primeiro o problema, depois a persona. E por último, em terceiro lugar, que é a parte mais importante, né? Que é aquelas 3 chaves básicas, você saber como você se comunica com essa pessoa. Por quê? Porque quando você fala que você faz massagem, às vezes a pessoa que nunca fez massagem, ela não sabe o que aquilo significa. Você está lidando com alguém que está com uma dor ou que está com alguma questão específica. Então, você vai ter que mostrar a solução que você oferece de uma forma lúdica para a pessoa, ou seja, explicar a ferramenta que você oferece. Só que nós, terapeutas, muitas vezes saímos, né, imbuídas com a informação técnica daquela prática que a gente oferece. E tem dificuldade em trazer numa linguagem simples que o nosso cliente entenda. Então, por exemplo, eu trabalho com massagem relaxante. Alguém que nunca fez massagem não sabe o que significa uma massagem relaxante. Não sabe a diferença entre uma drenagem linfática e uma massagem relaxante. Porque massagem é massagem. Então, você tem que explicar exatamente o que você faz. Então, eu posso te ajudar diretamente nos pontos de tensão que você tem, aliviando as suas dores físicas, promovendo uma recuperação mais rápida do seu corpo, porque a técnica com a qual eu trabalho vai aliviar as suas dores e trazer uma sensação de bem-estar. Você concorda que falar isso é diferente de falar que eu faço uma massagem? Então, a forma como você vai se comunicar é muito importante e é falar numa linguagem que o seu cliente entenda. Então, perceba que você vai mostrar a solução, o valor da solução e como isso impacta diretamente na vida dela. Quanto mais específica você for na sua solução, mais você vai atrair clientes. E perceba que eu não estou falando que quanto mais específica você for na técnica. Não. A pessoa tem que ter clareza daquilo que você está oferecendo para ajudar. Você tem que mostrar que ela tem um problema e que você tem a solução para esse problema dela. Então, é exatamente essa estratégia que vai formar a base do seu marketing. Então, quando você tem isso bem definido, quando você tem essa sua comunicação bem definida, você vai conseguir se comunicar de forma adequada, tanto nas redes sociais, quanto para os seus clientes, de uma forma muito poderosa. E é exatamente isso que vai fazer com que os clientes entendam que você sabe o que ele está passando e que você tem a solução que ele precisa. E essa é a chave para você começar a atrair os clientes de uma forma que eles possam valorizar cada vez mais o trabalho de vocês. Então, qual é a minha sugestão agora? Vocês precisam pensar como é que vocês vão colocar isso em prática. Então, de novo, você vai escolher um problema que você resolve, você vai definir quem é a sua persona, a sua cliente ideal, e você vai definir a sua comunicação de forma clara, oferecendo a solução que a sua cliente precisa. E quanto mais focada você tiver em trabalhar nesses 3 pontos, mais fácil vai ser de você atrair as clientes certas. Porém, não é só isso, tá? Essa é a base, é o fundamento. Mas eu trouxe aqui algumas sugestões adicionais para ajudar vocês a atraírem mais clientes. Então, primeira coisa, é a importância de vocês se divulgarem nas redes sociais. Eu sei que tem muita terapeuta que é resistente com relação a isso, mas
a partir do momento que você já sabe qual o problema que você resolve, qual a cliente que você quer atender, e você já fala diretamente nos benefícios da técnica que você oferece para ela, você já pode começar a divulgar o seu trabalho, seja através de posts nas redes sociais. Para aquelas que têm mais facilidade em falar em vídeo, façam vídeos, para você colocar artigos nos seus blogs, divulgar no seu site, ou até mesmo criar áudios, né, onde você vai divulgar o seu trabalho. Então, é importante a divulgação. Sem divulgação, não tem trabalho. A gente pode dizer que o trabalho da terapeuta holística, ele existe antes e depois da internet. Por quê? Porque claro que 80% dos clientes, eles virão por indicação. Ainda hoje em dia, eu tenho essa percepção de proporção. Mas os outros 20%, eles vêm através do marketing que você faz. Né? Seja dentro das redes sociais, seja através do WhatsApp, seja através das parcerias que você realiza. Não importa, mas 20% vem do marketing efetivo, não é verdade? Mas não é só de marketing que a gente vive. Então, o que você precisa criar para se diferenciar dentro do mercado? Quando você vai atender o seu cliente, você precisa criar uma experiência memorável. Ou seja, você precisa oferecer um serviço diferenciado, porque só assim você vai se destacar dentro desse mercado competitivo. Ou seja, você vai gerar um valor único para o seu trabalho. Você vai fazer com que o seu cliente se sinta único também. Então, ao invés de você realizar uma técnica terapêutica, você vai realizar um atendimento, uma experiência completa. E essa experiência completa, ela é desde o primeiro atendimento até o pós-atendimento. Ou seja, quando você oferece algo básico, vai ficar no básico, e o básico todo mundo faz. Agora, quando você oferece uma atenção personalizada, um acolhimento sincero, quando você adapta o seu trabalho exclusivamente para as necessidades do seu cliente, com pequenos gestos de cuidado, você cria uma conexão mais profunda, você cria uma memória com esse cliente e você fideliza esse cliente. E daí essa cliente fiel, o que vai acontecer? Ela vai te indicar para as amigas, para as parentes, vai te indicar a mais pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, fora tudo aquilo que a gente já falou, é criar uma experiência memorável. A segunda coisa que você pode fazer é criar aí um pacote promocional. Então, por exemplo, para quem nunca experimentou os seus serviços, você pode oferecer uma sessão experimental por um valor reduzido. Então, por exemplo, a sessão a sessão dura 1h30. Você pode oferecer 30 minutinhos de sessão. Como, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Dentro das aulas de pilates, aulas de yoga, onde a pessoa vai lá e faz uma aula experimental. Nesse caso, é uma aula experimental gratuita. Eu sugiro que você não faça nada gratuito, tá? Mas você pode oferecer por um valor diferenciado um experimento. Então, por exemplo, se a sua massagem tem 1h30 de duração e é uma massagem de corpo inteiro, você pode fazer meia hora de massagem nos pés para a pessoa saber como é. Essa é uma forma de você fazer com que as pessoas experimentem o seu trabalho e gostem daquilo que você oferece e voltem para fechar os seus pacotes, etc. e tal. E falando em pacotes, eu acho que oferecer pacotes de sessões com brindes é muito interessante. Então, você pode oferecer isso para suas clientes, né? As clientes já estão atuando com você, ou para clientes novos. Uma das coisas que eu aprendi dentro do Sebrae, quando eu fui fazer cursos de empreendedorismo, e eu gosto muito de utilizar essa técnica, é você oferecer sempre um plus, no sentido de algo que uma outra técnica que você tem. Então, ao invés de você oferecer um desconto na sessão, então, por exemplo, você fecha um pacote de 10 sessões e ganha um desconto. Não, você fecha um pacote de 10 sessões e ganha uma sessão extra ou 2 sessões extras de uma outra técnica. Então, por exemplo, se você vai fechar 10 sessões de massagem relaxante, ao invés da pessoa pagar com desconto, ofereça 2 sessões a mais de uma outra técnica que você atua, de um tarô, de uma astrologia ou de uma técnica energética. Então, você vá oferecendo outras possibilidades para que a pessoa passe por todo o seu menu
de possibilidades, né? Então isso é bem importante. Uma outra coisa que você pode fazer é fidelizar as suas clientes com programas de indicação, ou seja, você pode criar aí um programa de indicação para clientes fiéis, aonde você oferece ou, como eu disse, uma outra técnica para quem indica novos clientes. Então assim, se você me trouxer 5 clientes pagantes, né, é bem importante isso, se você me trouxer 5 clientes pagantes, você ganha uma sessão a mais de uma técnica, ou você pode ganhar uma sessão a mais dentro do pacote que você tem. Isso vai criando essa rede de indicações e ajuda as suas clientes a divulgarem o seu trabalho de uma forma natural. Os clientes gostam muito disso. Uma outra possibilidade que você tem é criar parcerias com negócios locais, né? Principalmente se você atende, você tem um ponto físico, então você criar parcerias com pessoas que tenham o mesmo público que o seu. Eu já fiz muito isso dentro da minha carreira. Então, eu já criei parcerias com salão de beleza, já criei parcerias com farmácia de manipulação, já fiz parceria com professora de pilates, professoras de yoga. Então, essa é uma coisa que funciona muito. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com promoções conjuntas, como uma forma de divulgar o trabalho das pessoas. Então, a última parceria que eu fiz com professora de pilates, todas as clientes que fechavam um pacote com ela, ganhavam uma sessão de acupuntura comigo. Porque, na maioria das vezes, a pessoa que vem para um pilates, ela tá com alguma dor, alguma questão física. Então, ela vinha fazer uma sessão de acupuntura comigo. Então, eu oferecia, porque era uma forma dela conhecer o meu trabalho. E durante a sessão, a gente conversava sobre várias coisas. E muitas delas acabavam fechando os pacotes comigo também. E eu também tinha clientes novas que vinham e fechavam algum pacote comigo, faziam lá uma aula de pilates para conhecer o trabalho. Então, era uma parceria que funcionava muito e é bem importante. E uma outra maneira de você atrair mais clientes é aproveitar as datas comemorativas, os momentos especiais e oferecer ofertas exclusivas e específicas, né? Para atrair novos clientes, mas também para as clientes que você já tem, porque você pode trabalhar com vale presente. Então, é uma coisa bem bacana trabalhar com vale presente. E essas datas comemorativas, o que elas trazem? Um senso de urgência, uma oportunidade única que é por tempo limitado. Por quê? Porque ela vai ter uma data de início e uma data de fim. Então, por exemplo, a semana passada, eu fiquei uma semana fazendo uma promoção de aniversário do espaço. Meu espaço terapêutico fez 8 anos e eu estava comemorando os meus 24 anos dentro das terapias holísticas. Então, durante uma semana, eu ofereci cursos e atendimentos e mentorias com desconto para as pessoas, né? Então, tinha lá um valor promocional para as pessoas que fechassem durante aquela semana. Passou a promoção, acabou o desconto, acabou aquilo que a gente está oferecendo, acabou os bônus, né? Todos aqueles bônus. Então, também essas promoções funcionam muito. Uma outra coisa que você também pode fazer, que ajuda bastante a você atrair novos clientes, é você fazer uma pesquisa de satisfação. O que é uma pesquisa de satisfação? Faz um questionário simples, onde a pessoa não precisa se identificar e ela pode colocar ali como é que ela se sentiu depois do seu atendimento. Porque com base naquilo que a pessoa coloca, né, nessa interação, você cria uma base de confiança, porque você pode aprimorar os seus serviços continuamente. Então, escrever lá, né, o que ela achou do atendimento, o que pode melhorar, o que pode ter de diferente. Isso ajuda muito. Vou voltar a falar de mim. No início da carreira, quando eu atendia somente com massagem relaxante, as minhas clientes começaram a buscar a drenagem linfática, elas começaram a buscar outras técnicas terapêuticas com as quais eu não atuava. E daí o que aconteceu? Como naquele primeiro momento eu não me especializei nessa abordagem, eu comecei a perder clientes. Daí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso trazer essas clientes de volta. Então fui lá fazer um curso de drenagem linfática para poder oferecer para as terapeutas também essa técnica diferenciada. Então perceba que a gente precisa estar muito atenta, né, àquilo que os nossos clientes precisam para poder oferecer.
Então, uma pesquisa de satisfação pode te trazer essa informação. Nessa época eu não fazia pesquisa de satisfação, mas eu conversava muito com as clientes. Então, através da conversa com elas, eu pude identificar qual era aquilo, o que era aquilo que elas precisavam. Lembra? Vou resolver um problema da cliente e fui buscar a solução para resolver esse problema. E daí eu aumentei o meu repertório de possibilidades, meu menu de técnicas para poder ofertar para mais mulheres aquela solução. E daí você também pode trabalhar com os depoimentos das clientes, ou seja, depoimentos são uma forma muito poderosa de você atrair clientes novos, principalmente aqueles clientes que não te conhecem. Então, nas redes sociais, principalmente, isso traz uma confiança, isso constrói uma confiança, ajuda a ter essa bagagem, né, de quem ainda não te conhece. Parece que tem um aval ali para poder... É um carimbinho, né, validando a experiência que você oferece. Então, os depoimentos são fundamentais. E tem uma outra coisa que você pode fazer também, que é oferecer planos de assinatura. Então, você pode criar um modelo de assinatura onde as suas clientes possam pagar mensalmente para ter acesso a determinados serviços ou benefícios exclusivos. Então, como é que funciona isso? Exatamente como na academia. Você não paga um plano mensal e dentro daquele plano mensal, se for um plano básico, você tem direito a fazer XYZ de equipamentos ou de atividades. Se você paga um plano mais alto, você tem mais serviços. E se você paga um plano premium, você vai ter todos os serviços. Você pode oferecer isso também para suas clientes, aonde você oferece um plano mensal, um plano pago, né, uma assinatura, e lá ela vai poder escolher, dentro daquilo que você está oferecendo, por aqueles valores, os seus serviços. É uma forma de você garantir e fidelizar as clientes por um período mais longo. É claro que você tem que avaliar se o serviço que você oferece cabe, né, esse tipo de atuação. E lembre-se, você precisa se atualizar sempre. Então, invista em novas formações, faça novos cursos, porque isso vai te abrir possibilidades de sempre oferecer serviços diferenciados para os seus clientes. No mundo atual, gente, nós temos muita novidade surgindo a cada dia. Então, quanto mais você pode oferecer de possibilidades, mais você vai agregando ao seu trabalho. E quanto mais técnicas você tem, mais você pode criar um mecanismo único de atendimento, ou seja, um atendimento personalizado. Então, eu tenho um atendimento personalizado para as minhas alunas, para as terapeutas que fazem, né, algum tipo de atividade comigo, e também para os clientes antigos e os clientes que vêm de fora. Eu já disse, o meu foco aqui dentro das redes sociais é ajudar as terapeutas, né? Qual é a minha premissa aqui? Qual é a solução que eu ofereço? Eu ofereço cursos de formações para as terapeutas que estão iniciando na carreira ou para aquelas que já estão atuando há um bom tempo. Esse é o problema que eu resolvo. Então, quem é a minha persona? São as terapeutas. Essa é a minha persona. E como é que eu vou atuar com elas? Falando na linguagem delas. Só que fora isso que eu faço aqui nas redes sociais, eu tenho clientes antigos que ainda me indicam outros clientes. Então, para esses clientes antigos, eu sempre preciso ter alguma coisa de diferenciada. E para as minhas terapeutas também. Por quê? Porque uma vez que você precisa de um atendimento terapêutico, precisa de uma mentoria, eu também estou aqui para isso. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te auxiliar nesse processo. Então, essa inovação, essa necessidade de você estar sempre acrescentando, né, trazendo, se reciclando e trazendo novas possibilidades para os seus clientes, isso é fantástico. E daí você vai criando a sua forma única de atendimento. Por quê? Porque cada jornada é única. As ferramentas que você compartilha, ela pode ser igual a de outras terapeutas, mas a forma como você vai atuar com essas ferramentas, ela é exclusivamente sua. Então, isso tudo que eu compartilhei aqui com vocês hoje é só o começo. Por quê? Porque o verdadeiro poder já está aí com vocês. E vocês vão utilizar esse conhecimento a cada dia. Então, eu quero que vocês se lembrem que todo crescimento, ele começa com o primeiro passo. E vocês precisam dar esse primeiro passo para vocês trilharem esse caminho com mais firmeza, com mais segurança. E cada escolha, cada nova ação que vocês fazem
vocês estão mais próximas de alcançar aquilo que desejam. Então, é claro que o desafio ele vai existir, mas a capacidade de superar esse desafio já está aí dentro de vocês, está dentro de cada uma. E isso fica mais fácil para você lidar com esse movimento. Então, o que eu desejo aqui para a gente poder ir chegando aqui ao final da nossa live de hoje? Que vocês continuem criando autenticidade, nutrindo a conexão com as suas clientes, com a missão que vocês têm, que vocês carregam no coração. Então, lembrem-se de acionar essa confiança em vocês mesmas, porque tudo começa com essa confiança. E é nesse processo que vai fortalecer, é esse processo que vai fortalecendo a trajetória de vocês. Então, agora é o momento de transformar todas essas ideias em ações. É o momento de você acreditar, mais do que nunca, no poder do seu trabalho e nas possibilidades que ele traz. Cada uma de vocês tem um caminho único para percorrer, tem uma solução única para oferecer para os clientes. E eu tenho certeza que esse é um caminho cheio de luz e cheio de oportunidades. Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje comigo e eu desejo que cada passo que vocês deem a partir de agora, que sejam guiados pela intuição, pelo amor que vocês têm, pelo trabalho que vocês fazem. Então sigam firmes e confiantes, porque eu tenho a certeza que vocês vão conseguir. E se você ficou com alguma dúvida, quer me chamar no privado para tirar alguma informação, quer esclarecer alguma coisa, estou à disposição, gente. Eu tenho muita abertura. É só me chamar aqui no direct que a gente bate um papo e a gente conversa, tá bom? Ó, aquele beijo no coração e até depois.